Olá pessoal, retornando aqui com a resolução de questões da banca Universidade Patativa do Assaré. Estive ausente devido a problemas pessoais, mas retornando agora com resoluções de questões que contém texto, né? São um texto bem longo para resolver questões de língua portuguesa, que foi realizada em 2016 essa prova. Então, quando tem texto, eu costumo fazer primeiro a leitura, porque isso ajuda o entendimento do texto, ele ajuda na concretização da interpretação das questões, né? Quando eu vou ler as questões, eu entendo e compreendo que está relacionada com o que eu li. Então, fazer aquela primeira leitura, mas uma leitura atenta, ativa, para entender do que se trata o texto. Eu costumo ler o texto e depois partir para as questões, mas tem pessoas que primeiro gostam de ler as questões para depois ir para o texto. Eu prefiro primeiro entender do que se trata o texto, mas enfim, cada pessoa tem a sua estratégia. Então, o título do texto é A Vida Sedentária, escrito pelo Drauzio Varela. Não tem como fazer a leitura, porque é um texto bem longo, praticamente serão 5 minutos só de leitura, mas só antecipando do que se trata, o texto, ele fala que o nosso corpo, ele foi criado, né, justamente para correr, para andar, para fazer movimentos. E o que é que acontece? A partir, né, dos avanços tecnológicos, em que as pessoas trabalham sem precisar se levantar, sem precisar fazer movimento, a população se tornou sedentária e com isso, isso motivou muitos problemas de saúde. Então, a primeira questão é a seguinte: assinale a alternativa cujo excerto melhor justifica o título do texto. Então, o que foi que a banca fez? Pegou 4 excertos, ou seja, 4 trechos do texto, para justificar o título do texto. Então, qual é o título? O título é A Vida Sedentária. Então, vejamos. Então, qual desses 4 excertos vai justificar esse título, Vida Sedentária? Então, vejamos, olha, no Brasil, letra A, no Brasil, a faixa etária da população que mais cresce é que está acima de 60 anos, justamente a mais sedentária. Isso é uma constatação. Tem relação com o título? Sim, mas isso justifica o título A Vida Sedentária? Letra B, no Brasil, 52% da população adulta está acima do peso. Constatação também. Letra C, graças ao conforto moderno, passamos a usar o corpo de uma maneira para a qual ele não foi engendrado. Graças ao conforto moderno, ou seja, o trabalhar sentado, passamos a usar o nosso corpo de uma forma em que ele não foi engendrado. Ele foi engendrado para movimentar-se, caminhar, correr. E com esse conforto moderno, nós estamos utilizando o corpo de outra forma, uma forma totalmente equivocada da sua forma original. Então, veja, a letra C, ela justifica o título, a vida sedentária, ou seja, aquela vida acomodada, sem movimentos. Então, o que? O conforto moderno, que usa o corpo de uma forma diferente da que ele deveria ser. Então, aí nós temos a primeira letra C. É muito importante a leitura do texto para poder compreender a pergunta, né, e compreender a resolução. Lembrando que não foi feita a leitura porque não daria tempo, mas é importante também entender o título dos textos, né, como eu coloquei aqui para vocês no entendimento. Na sequência, no próximo vídeo, daremos continuidade.